2294. Vem pra cá economizar. Vem! 4 motos mais grana. Eu disse 4 motos mais grana. O Mandacaru da Sorte dessa semana vai colocar na sua garagem 4 motos Honda Pop 110 e zerinho de uma vez só, mais R$ 5.000 no seu bolso. É isso mesmo. No quarto sorteio tem 4 motos Honda Pop 110 e 0 km, mais R$ 5.000 só pra você. E mais, 5.000 no primeiro, 5.000 no segundo, 5.000 no terceiro sorteio e 10 prêmios e R$ 500 no Giro da Sorte. Não perca essa chance. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte. CYD 252 102,3 MHz. Arando FM. Para em Pernambuco. Está no ar. Quarto Poder. Seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Sob o comando do economista Matheus Fernandes e dos bacharéis em Direito, Felipe Barros e Lucas Cavalcante. Quarto Poder. Matheus Fernandes. 12:02 na 102.3 FM, na Rádio Marano, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora, o Quarto Poder. Nesta sexta-feira, meus amigos, dia 17 de setembro de 2021. Estamos aqui novamente com o Quarto Poder para trazer as melhores notícias, as informações e também as entrevistas mais interessantes que servem também para que você se atualize, tanto a nível político, a nível técnico, das mais diversas áreas, tá? Ontem, por exemplo, tivemos por aqui o Ozenir Virlândio, ele que é gerente de pessoas da Baterias Moura Brasil, do Grupo Moura, uma das maiores indústrias, inclusive atualmente está com atuação no exterior. Ela já tem fabrico lá na Argentina, se não me falha a memória, ela que conta mais de 6 mil funcionários, né? Entre funcionários diretos e indiretos, e também tem um trabalho social importantíssimo. Mas antes de mais nada, o Felipe, lá de Belo Jardim, vai participar comigo hoje também. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marano para mais um Quarto Poder. E, como todos sabem, a Marano e o Quarto Poder são multiplataformas. Você pode nos acompanhar no YouTube, lógico, gravado depois, né, Matheus? Agora, ao vivo, agora, né? Você pode acompanhar através do aplicativo da Rádio Marano e do site da Rádio Marano. Tá? E para não esquecer também, fica aqui nossas redes sociais, né? QP Quarto Poder, para todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Orkut não, que Orkut já era, mas se não, tinha no Orkut também, e por aí vai, né, Matheus? E hoje, com a ausência novamente do nosso amigo, nosso companheiro aqui, o Lucas Cavalcante, continua doente, mas falamos com ele e ele confirmou presença na segunda-feira. Disse, segunda-feira eu vou de todo jeito, hoje ainda não dá, mas na segunda-feira com certeza estará por aqui. Pois é, rapaz, o Lucas teve uma leve reação alérgica, leve assim agora, né? Mas no início a gente ficou um pouco preocupado, mas acredito ele que tenha sido alguma coisa que comeu, enfim, alguma coisa nesse sentido, que eu já tinha até notado quando ele tinha vindo aqui. O Lucas tem quem não conhece ele, né, com aparência, ainda não olhou no YouTube, tá? É youtube.com/QP Quarto Poder, inclusive vai encontrar a entrevista de ontem, que eu citei, do Ozenir Virlândio, gerente de pessoas da Baterias Moura Brasil, e também lá em outras entrevistas, não nessa necessariamente, você vai ver o Lucas. E o Lucas, ele é um moreno mais claro, né, vamos dizer assim, e ele estava um pouco alérgico, ele tinha me falado, eu tinha notado, perguntei a ele talvez não tinha nem percebido, mas geralmente o aspecto de alergia a algum alimento. Então é sempre bom a gente ter cuidado, né, com as questões alimentares, porque, de fato, às vezes nos pregam peças. Felipe,
O cenário político e econômico tem sido bastante volátil, né? A gente não tem uma estabilidade aqui nesse país há muito tempo. E hoje pela manhã eu acompanhei, se não me falha a memória, foi hoje pela manhã. Eu já tive mais de 3 reuniões hoje, então a correria é grande. Mas o pai da Raquel, o doutor João Lira Neto, ele que foi vice-governador, foi deputado, enfim, foi prefeito de Caruaru, falou novamente sobre a pré-candidatura dela, tá? E disse que tudo sobre a Raquel vai ser definido pós as prévias do PSDB, para que ela, de fato, possa se atualizar sobre quem vai ser o comandante, né, da ANAL, da social-democracia brasileira, dos tucanos, a nível nacional, e assim ela possa responder a nível estadual, né? É o que se espera da prefeita do Agreste, né, a prefeita da capital do Agreste, ela que tem influência direta sobre Garanhuns e todas as outras cidades da circunregião, né, daqui da nossa mesorregião, que a gente coloca assim, em termos econômicos, mas ela tem feito grandes avanços lá, inclusive sendo bastante premiada, e de fato também tem muitas coisas a melhorar, sempre recebemos solicitações por termos uma linha direta com ela, né, ela fez questão de nos manter assim. Então, hoje, excepcionalmente, também receberemos um vereador do partido dela, tá? Um vereador lá de Pesqueira, para uma entrevista muito bacana, que ele é do Partido da Social Democracia Brasileira. Inclusive, ele teve um número bastante parecido com o seu, Felipe. Você que foi candidato a vereador aqui, com a diferença do seu primeiro 2, que o seu era 25222, né? O número que o Felipe teve em pleito em 2020, né? O do Matheus foi quase a mesma coisa, com a referência que o número 4 vinha à frente, né, pela legenda dele. Ele vai tratar um pouco hoje conosco a respeito, enfim, de várias coisas lá a respeito da cidade de Pesqueira, que tem o melhor carnaval de Pernambuco. Olha, eu gosto de Olinda. Um abraço para Lupércio, prefeito de lá, que é nosso amigo também, já esteve por aqui. Mas, de fato, a gente vai falar. Eu, particularmente, gosto muito mais do Carnaval de Pesqueira, mas a gente vai tratar disso e muito mais após os intervalos. Daqui a pouquinho, uma entrevista com o Matheus Cavalcante, doutor Matheus Cavalcante, lá de Pesqueira, ele que é vereador daquela cidade, muito jovem, tá? Vai bater um papo conosco sobre os projetos e os desafios daquela cidade. 12h08, voltamos em instantes. Do poder. Marana, a superpotência de Pernambuco. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, como vai? Matheus, olha, já a gente está iniciando, tá? A gente está no intervalo comercial, assim que retornarmos, A Caixa de Assistência já lhe convida aí para participar. A violência contra a mulher de forma enérgica. Na hora. Criamos uma rede que oferece gratuitamente Felipe, psicológico e jurídico para a Isso, mulher advogada, Felipe. vítima de Felipe agressão, e Matheus, além de seu conseguir xará. hospedagem, caso haja necessidade da colega se Matheus retirar já do serviço. conhecia. Agora, estamos ampliando a nossa rede, oferecendo apoio às advogadas e aos advogados vítimas de crimes raciais e de gênero. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado, presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto poder. Matheus Fernandes. 12h10, meus amigos, estamos de volta e antes de mais nada, a gente vai tratar com o tempo e a temperatura com a Poliana Fontinelli. Nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, é de chuva, tá? Passageiro pelo Nordeste. Vamos ouvir. E agora, o tempo e a temperatura.
Nesta sexta-feira, 17 de setembro, a região Nordeste termina a semana com chuva passageira no norte do Maranhão e Piauí e faixa costeira desde o Ceará até a Bahia. No litoral baiano, o céu fica nublado e com chance de chuva a qualquer momento. No interior nordestino, o tempo seco predomina. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura. Matheus Fernandes. Por favor, Tony Duran, tempo e temperatura no Alto do Magano. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 24,1 grau. Uma média boa, não tem fugido, não. Bom, a gente agora vai para o segundo momento do programa, né? Uma entrevista especial nesta sexta-feira, dia 17 de setembro. A gente vai falar com um pesqueirense. Hoje ele fala diretamente lá de Pesqueira, ele que é vereador, muito jovem, tá? Pertence, está na legenda da social-democracia brasileira, doutor Matheus Leite. A partir de agora, a entrevista do Quarto Poder. Quarto Poder, entrevista. Doutor Matheus, vereador Matheus, lá de Pesqueira, seja muito bem-vindo aos microfones da Rádio Marano e do Quarto Poder. Matheus, boa tarde, Felipe. Gostaria de começar agradecendo o convite e essa atenção ao nosso mandato legislativo e dizer que eu estou aqui para a gente trabalhar junto e construir. Olha aí, bacana. Eu estava falando aqui antes da gente de irmos aos intervalos que o senhor está na cidade dos melhores carnavais de Pernambuco, tá? Exatamente, Matheus, exatamente. Um dos melhores de Pernambuco, não, o melhor de Pernambuco, o melhor do mundo. Eu sou, eu sou aquele cara que puxa mesmo para si. Pode acreditar. Venha para o Carnaval de Pesqueira que eu garanto a satisfação. E é bem Carnaval do Caiporas. Bem tranquilo, já estive em várias oportunidades no Carnaval de Pesqueira e me recordo sempre que alguém me perguntava, eu falava, olha, é um lugar que você vai para se divertir, as pessoas vão para se divertir e de fato são bem recepcionadas e um fator muito relevante em diferença, por exemplo, com Olinda, é a questão da segurança. Pesqueira é muito mais seguro e com atrações do mesmo nível e a animação é elevadíssima. A gente começa, vereador, perguntando... Matheus, eu gostaria de fazer Fica à vontade. Esse caso do Carnaval, pelo seguinte, dos poucos aqui da região, Matheus, aqui lota de todos os lados de Pernambuco. A gente, na última oportunidade, que foi no Carnaval 2020, chegamos a uma marca diária de 40 mil pessoas rodando a nossa cidade. Nossa cidade hoje está numa média de 70 mil, é mais de 50% dos nossos habitantes dentro de um evento. Famoso por ter essa parte cultural do Carnaval dos Caiporas, uma tranquilidade sem igual, é um carnaval familiar e a gente fica muito feliz de poder trazer pessoas de fora para aproveitar esse ritmo famoso na nossa querida cidade. É muito bacana, eu confirmo e assino embaixo, tá? Felipe fica só com vontade, que o Felipe não pode mais essas coisas, que é casado, aí agora não mulher não tem... Só recomendar ao senhor, casar também. É muito bom para quem é casado também. Nosso Matheus aqui, né, o Matheus Fernandes, se você disser que é familiar, ele não vai querer ir não, viu? Eita danado. Ele e o Lucas, se disser que é ambiente família, ele diz, não, tô fora, não dá pra mim não. Felipe, eu não sei se é mal de político, mas eu gosto de acumular, a gente divide, cada um no seu lugar. É isso, olha, já vimos que ele é de bom papo, tá? Uma pessoa muito agradável. Vereador Matheus Cavalcante Leite, me diga uma coisa, quem é na pessoa física, tá? Porque as pessoas jurídicas e o político, muita gente talvez já conheça, já tem ganhado espaço no cenário político pernambucano, inclusive nós vamos aprofundar isso nessa entrevista de hoje,
Eu vejo que o senhor está sempre imbuído. Outro dia eu falei com o senhor, inclusive nas tratativas para a gente achar uma agenda, estava na Alep, buscando recursos e projetos para o seu município, tratando dos problemas principais para que as coisas aconteçam em benefício da população pesqueira e, obviamente, de quem vai aí no Carnaval e, de maneira geral, quem aproveita esse belíssimo município do nosso estado. Mas, na pessoa física, quem é? Eu sei que o senhor é formado em Direito. Inclusive, estava nas tratativas com o doutor Fernando Ribeiro. Um abraço enorme aqui para ele. Nosso futuro presidente. Olha aí, ele que é amigo aqui da casa, quase todo mês ele dá uma passadinha por aqui, gente boníssima, ele também, doutor Bruno Batista, atual presidente da OAB, gente boa, pessoal da OAB Garanhuns, o meu eterno abraço, estão sempre aqui conosco. Inclusive essa semana estavam aqui tratando do simpósio de direito municipal, que aconteceu ontem, com sucesso, parabéns meninos, vocês estão indo muito bem. Mas Matheus, por favor, quem é Matheus Cavalcante Leite na pessoa física? Matheus Cavalcante Leite na pessoa física. Matheus, ele é um cara muito sonhador. Na minha história pessoal, eu venho de uma família política, né? Eu tive como alicerce principal o meu tio-avô, que foi prefeito aqui de Pesqueira, João Leite, e meu pai foi vereador por alguns mandatos aqui em Pesqueira. Só que João Leite, ele faleceu há 25 anos atrás. E meu pai, ele também é falecido há 10 anos atrás. Eu sou uma pessoa que hoje eu tenho 26. Eu tive que fazer uma reconstrução imensa e trazer qual era os principais pontos para poder seguir uma carreira política. Eu estudei em Recife, estudei na escola Parque do Recife, no ensino médio, e posteriormente na Universidade Católica de Pernambuco. E após formado, passei... Todo mundo que vem aqui é da Católica. Coisa boa. Também. Então já mostra que é uma boa faculdade de formação. E após isso, Matheus, eu passei a trabalhar. Isso era, eu acho que talvez um dos sonhos do meu pai também, que ele chegou a cursar Direito por 4 períodos e não teve tempo, talvez por família, aliás, com certeza por família e por questões políticas, tempo de completar e findar a faculdade. Daí, após formado, eu comecei a advogar em Recife e voltei para Pesqueira, voltei a morar de fato em Pesqueira. Sempre fui uma figura presente, mas eu voltei a morar de fato em 2019. Eu voltei a morar em 2019. Eu não sei se é de família, mas eu já tinha esse apreço político, eu dava pitaco em tudo. Eu queria trazer uma maior transparência para dentro da Câmara de Vereadores, esse era o meu objetivo. E eu começava a dar pitaco político, e eu fui tomando uma dimensão legal, uma dimensão boa. Nesse meio, Matheus e Felipe, quando eu olhei o pessoal tudo perguntando, eu fiz, poxa, se eu não estou nem fazendo campanha, imagina se a gente entra de fato. Daí eu disse, pronto, vou me mexer a passear pelos bairros. Fiz um vídeo de pré-campanha e chegou a uma marca de quase 14 mil pessoas dentro da nossa cidade que visualizou e 700 de encaminhamento. Eu fiz, rapaz, o povo no mínimo está falando da gente. Comecei a trazer nossas proposições políticas e começou a ter um bom espaço. Daí, a nossa esperança só ia aumentando. Eu sentia que o povo carecia, inclusive, de uma pessoa que chegasse para falar a verdade. Proposições que tenham um argumento para execução. Não é só sonho. Eu tenho que ver como é que eu vou executar aquilo. Trazer a juventude a força que ela merece, aquela atenção que merece, porque, Matheus, é muito bonito, e Felipe, é muito bonito você chegar para uma cidade com um discurso pronto de que a juventude ela é a força que pulsiona o futuro. E é a força alavancadora do futuro. Só que para isso a gente precisa de vez e voz, a gente precisa ter lugares de destaque
porque a gente sabe onde está a nossa dor, onde está a dor daquele jovem que está precisando começar a vida profissional, e daí a gente começou a fazer uma campanha, com toda modéstia, uma campanha bonita, sem falar de ninguém e lutando com argumentos. Essa é a pessoa de Matheus Cavalcante Leite, essa é a pessoa física dele, um cara sonhador, que foi lutando em busca de melhorias. Importante. Bom, ele meio que, o Felipe, ele meio que emendou a primeira e a segunda pergunta, né? Que geralmente a gente pergunta por que a política, né? Então ele já meio que perdão. Não, tranquilo. Perdão. É bem por aí. Eu vou falando, se me deixar eu passo a noite. É bom que a gente ganha tempo para mais outro, mas antes a gente vai a um rapidíssimo intervalo e voltamos daqui a pouquinho, 12h20. Voltamos em breve, um minutinho. Quarto poder. Todos os dias aqui na Marano FM, a sua madrugada fica melhor com as boas músicas do passado. Populares da Marano. Uma tarde tão linda de sol. Populares Ela da me Marano. apareceu. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Momento CAP. As advogadas e os advogados pernambucanos têm acesso a um plano odontológico exclusivo oferecido pela CAAP. A Caixa de Assistência garante a gratuidade do plano por 1 ano e, após esse período, é cobrada uma pequena taxa mensal pelo benefício. Em 2021, disponibilizamos uma unidade móvel que vai circular em todo o estado realizando procedimentos odontológicos. Eu sou Fernando Ribeiro, advogado e presidente da CAAP. Conheça este e outros benefícios no site www.caap.org.br. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, meus amigos, 12h22. Hoje estamos aqui entrevistando Matheus Cavalcante Leite, doutor Matheus, vereador lá de Pesqueira. Ele que é do Partido da Social Democracia Brasileira e foi eleito bastante jovem, se não me engano ele falou que tem 26 anos. Ele está na primeira legislatura como vereador lá no município de Pesqueira, sempre falando, tá? Melhor carnaval. Professor Lupes, não fique bravo comigo não, viu? Ele já esteve aqui conosco, prefeito de Olinda, gente boníssima. Mas entre Olinda e Pesqueira, eu tenho um coraçãozinho ali por Pesqueira, tá? Gosto muito. Coisa ali, boa. Ladeira do Prado, o pessoal gosta da festa, é muito bacana, muito tranquilo, muito segura. Brinquei aqui, tá? Felipe não vai com a família, mas é um lugar realmente, prefeito. Pode ser que seja prefeito depois, hein? Já chamei. Coisa boa. É realmente um carnaval família, tá, Tony? O pessoal que quiser conhecer, visitar, eu vou ali, tô correndo da Fusaca, mas também não quero o silêncio total, tá no lugar bom. Pesqueira é aquele lugar, tanto para quem é mais jovem que quer se divertir, como quem quer ficar em paz, não tem problema. Ali é um lugar muito bonito, tem vários, tem um castelo muito bonito lá, é uma cidade belíssima, tá? É uma das cidades, Pernambuco tem várias montanhosa. Cidades. É verdade. Felipe, deixa eu passar a bola para você, senão eu tomo a entrevista todinha e não deixo você falar. Fale, meu amigo. Hoje o Matheus tomou água de chocalho, acho que foi isso. Pode ter sido. Mas vamos lá. Matheus Leite, né? Vamos dirigir a pergunta ao vereador. Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço para a população de Pesqueira que está nos ouvindo. Tá? O pessoal está falando aqui, vou mandar um abraço para a Dani, ela está falando muito aqui. Ela pediu um abraço para Jô, mandar um abraço aí para o Jô, de Pesqueira. E vou fazer uma pergunta em relação às eleições de Pesqueira, né? Principalmente a majoritária. A gente vê que está com uma questão aí, o julgamento foi suspenso, né? Então a gente não sabe ainda o que vai se dar em relação à prefeitura
de Pesqueira, eu gostaria que o senhor adiantasse alguma coisa, nos desse novas informações de como está ocorrendo essa questão aí no seu município. Pois então, Felipe, hoje a situação de Pesqueira no tocante ao executivo é que hoje a gente está com um governo interino. O governo interino foi montado desde o dia 1 de janeiro, quando o prefeito eleito, por situações jurídicas, não pôde tomar posse, e nesta razão a chapa eleita na Câmara de Vereadores passou a tomar liderança na prefeitura. Hoje, com o prefeito interino sendo Baldi Mimoso e o prefeito interino na Casa Legislativa sendo o vereador Pastinha Chucuru. Hoje a gente sente, inclusive, essa carência, né? Porque a falta de determinação não ajuda, essa indecisão é complicada, inclusive para a própria população, a gente não ter essa decisão na justiça, mas a gente fica, de fato, esperando essa definição no TSE. Hoje a gente conta com esse governo interino, que de fato, como diz o nome, a gente é um governo que é transitório, né? Por aí. Entendi. Vereador, você já falou um pouco mais ou menos de como foi sua plataforma, da qual as propostas foram elaboradas para a sua eleição. 823 votos, se não me falha a memória, o senhor já nos encaminhou aqui, votação bastante expressiva, tá? Inclusive, se tivesse sido vereador aqui na região, por exemplo, em Garanhuns, numa cidade de uma população maior, um colégio eleitoral maior, provavelmente o senhor estaria eleito pela vasta... numeralmente, vários vereadores disputaram aqui, mas pouquíssimos tiveram essa quantidade de votos que o senhor teve. Bastante, parabéns. Obrigado, meu irmão. Me diga uma coisa, quais são os principais desafios que o senhor enxerga para quem está entrando no legislativo, apesar de sua carga teórica vir do setor jurídico, já lhe ajudar nesse sentido, mas também qual os projetos que o senhor vislumbra poder implementar ao longo dessa primeira legislatura, tá? Porque, de fato, quando a gente, por exemplo, a gente teve com Rani aqui, que é sua colega aí de uma cidade... Isso, minha amiga. Abraço aqui para ela. E ela falou um pouco das dificuldades que ela ia enfrentar e também dos projetos que ela tinha em mente, que ela gostaria de colocar pelo menos em votação. A gente sabe que também é difícil. É verdade. A gente sabe que o poder do vereador é muito limitado, né? Às vezes ele quer muito, fazer muito, mas ele às vezes não tem os artifícios, até pela lei orgânica do município, o proíbe, né, de fazer algumas coisas adiante. Mas sobre a sua legislatura, os desafios e os projetos. O que acontece, Matheus, essa pergunta é ímpar, principalmente para quem está entrando na legislatura. Eu hoje estou coordenando estou presidindo a coordenação do jovem vereador na União dos Vereadores de Pernambuco. Hoje a gente está presidindo, hoje a gente conta com 70 jovens vereadores, todos em primeiro mandato ao longo de Pernambuco, e é uma pergunta que eu converso muito com eles sobre isso nas nossas reuniões. Porque os desafios, primeiro desafio, é o respeito na Casa Legislativa. Dentro de Pernambuco e muito no interior, a gente vê os vereadores de vários mandatos. Com 5, 6, 7 mandatos, ele já tem aquela força, inclusive dentro da casa, sabe como funciona os trâmites administrativos. Então, o nosso desafio, o primeiro desafio é atingir e mostrar o respeito dentro da casa. Dizer que o poder da sua caneta é igual ao do seu colega, o seu par dentro da casa. Isso é importante, inclusive, quando você tiver um contato com o executivo, quando você for assinar os seus requerimentos, ofícios e mandar para as secretarias distintas. O primeiro ponto é a gente ter conhecimento sobre o regimento da casa. Vereador de primeiro mandato, vereador parlamentar do primeiro mandato,
tenha conhecimento sobre o seu regimento. Você precisa saber qual é a sua força e seu poder. Bom, e dentre os meus projetos, um deles a gente conseguiu colocar em prática, mesmo hoje, Felipe, estando em oposição à atual gestão. Eu nunca fui um opositor, de fato, é o que eu digo muitas vezes na Câmara. Recentemente fiz questão de falar mais uma vez, eu não sou um opositor, eu sou um construtor, eu gosto de construir a melhoria para a cidade. E o que vem para melhoria, o que vem que gera crescimento, projeto de lei que gere crescimento da cidade, eu assino embaixo e defendo a vigência. Emendo quando for necessário, quando eu achar que devo, faço a emenda ao projeto de lei. Tenho hoje, graças a Deus, a tranquilidade de falar que 90% das nossas emendas foram aprovadas por unanimidade. Então, eu tenho, graças a Deus, a gente consegue ter essa marca. Fui nomeado recentemente como vereador do ano, eu fiquei muito feliz. Um vereador de primeiro mandato, em oposição, ser nomeado como o vereador do ano, eu fiquei feliz demais, mostra que nosso trabalho está sendo reconhecido. E dentre os projetos, Matheus, respondendo a pergunta, eu tenho como base o enriquecimento curricular do jovem. Hoje a dificuldade, Matheus, dentro da nossa cidade é de emprego. Hoje o jovem, que foi aquela gama de votos, inclusive, que confiaram o voto neste vereador, foi de um público jovem que tinha esperança em ter vez, voz, em ter um lugar na Câmara ocupado por alguém que tem esse sentimento. E no enriquecimento do curricular do jovem, eu vejo que a gente tem condição de trazer uma facilidade para o primeiro emprego. Vai ser mais fácil do que aquele que não tem um currículo com estudo, com uma profissão. A gente conseguiu fechar um acordo cooperativo com empresa, inclusive, vou citar um nome, a Caravela Educacional, que trouxe vários cursos profissionalizantes a baixo custo para que os jovens possam se profissionalizar, enriquecer o currículo e facilitar o primeiro emprego futuramente. A gente sabe, principalmente para quem está em oposição, que não tem esse vínculo tão forte com o executivo para trazer ou mostrar pessoas que tenham aquela qualificação para trabalhar na prefeitura. A gente, enriquecendo o currículo do jovem, pedindo uma seleção simplificada, a gente sabe que aquele jovem vai dar um passinho à frente, um passinho a mais de outras pessoas que não têm o mesmo curso profissionalizante. Hoje, o meu foco como projeto varia muito, mas hoje o meu foco é educação e fazer com que a Casa Anísio Galvão ela trabalhe de uma forma transparente e com a máxima retidão. Esse é o nosso objetivo. Trazer, de fato, a lei, quando que ela vier do Executivo, a gente faça aquele serviço fiscalizador que a gente precisa, que é o dever do vereador, meu amigo. Importante. Felipe, o Felipe estava já me cochichando aqui. Vamos perguntar da nossa colunista também. Ele falou do âmbito da cidade dele, mas ele está num partido que tem expressão nacional. Eu vejo, inclusive, às vezes nos stories do vereador, inclusive que é pauta dela também, tá? Ela foi eleita nessa mesma agenda que ele, trazendo desenvolvimento através da educação. Já lhe parabenizo aqui, viu Matheus? A gente aqui teve essa preocupação, inclusive, de estar entrevistando todos os reitores das maiores faculdades de Pernambuco. Só está faltando o pessoal da Católica, mas a gente vai dar um jeito nisso. Mas a gente trouxe inicialmente as públicas, trouxemos Iron Melo, ele que é reitor da Universidade Federal do Agreste Pernambucano, antigo UFRPE aqui de Garanhuns. A gente trouxe Dr. Pedro Falcão, ele que é reitor da UPE. Trouxemos aqui a Adriana também, da ESGA aqui de Garanhuns. E
a gente trata a educação como uma bandeira do programa, tá? Aqui a educação ela está em primeiro lugar, trouxemos a secretária também de Educação de Garanhuns, esse papel dos vereadores ter essa preocupação com a formação, porque ali a gente dilui essa desigualdade social, né? A gente forma as pessoas, forma o cidadão, para que ele possa alçar voos maiores no futuro, principalmente na educação de base, né? Que é o que o município tem em sua retaguarda. Mas, falando Exatamente. Felipe queria fazer uma pergunta, porque a gente tem entre os quadros de colunistas aqui, várias mulheres, e uma delas é a presidente estadual da Social Democracia Brasileira em Pernambuco, a Raquel. E hoje o pai dela, inclusive, esteve dando entrevista, foi ontem, aliás, dia 16, na CBN, os amigos da CBN lá, um abraço, lá em Caruaru. Ele falou um pouco, Felipe, pode ficar à vontade para você fazer sua pergunta sobre a Raquel, enfim, fica à vontade. Rapaz, eu tinha outra pergunta em mente, mas já que você entrou nesse assunto, vamos para ele. Né? Eu ia fazer uma pergunta a respeito das dificuldades que o senhor falou por cima um pouco das dificuldades do primeiro mandato, depois no finalzinho, se o senhor puder, né, falar um pouco a respeito dessas dificuldades, aprofundar um pouco nesse tema. Mas já que Matheus tocou no ponto, a gente não pode deixar, né, passar em branco, né, que é a eleição de 2022. Né, está chegando aí o pleito e inclusive temos data aí, os membros da oposição colocaram data para definir quem de fato será o candidato da oposição. Nós temos 3 concorrentes aí, entre eles a Raquel Lira, né, que é do seu partido. Então gostaria de saber a sua opinião a respeito desse cenário. E outra coisa, vereador, agora a gente vai... Agora você entrou numa baita enrascada, viu? Porque aqui a gente tem um bolão de quem vai vencer as prévias do seu partido a nível nacional. E eu e o Felipe, a gente apostou no Eduardo Leite, tá? Por favor, não faças perder esse churrasco em cima do Lucas. O Lucas está adoentado hoje, não pôde participar, mas só ele pontuou em cima do Dória. E se ganhar, ele vai arrastar um bolão, viu? Será que já vamos ter o voto adiantado aí? O Matheus vai poder revelar aí o voto? Vamos rachar esse churrasco, vereador. Tá melhorando. Você recebeu o convite, né? Bom, Felipe, falando de créditos ao governo do Estado, a gente não pode deixar de tratar da alta relevância do trabalho que Raquel Lira vem fazendo em Caruaru. Tá um índice altíssimo de aceitação. Eu tenho na pessoa de Aline Nascimento, que foi assessora dela quando deputada, hoje é vereadora de Caruaru, é minha amiga, faz parte da Frente Jovem Parlamentar e é braço direito na Câmara de Vereadores da prefeita Raquel. Eu vejo que o partido, eu tive numa reunião em Caruaru, junto com outros vereadores e suplentes, prefeitos do PSDB, e ela tem amplo acesso no PSDB. O próprio Bruno Araújo estava compondo a reunião, compondo a mesa, e deixou o partido aberto para uma possível candidatura da nossa prefeita, e não dá e nem podemos negar que ela é um nome forte na disputa na oposição. Eu não sei como vai ser a conjuntura ainda, né, em relação a essa organização da oposição, que hoje a gente tem os nomes de Miguel Coelho, de Anderson Ferreira. Eu sei que ela vem tendo contato, mas não tenho conhecimento a fundo, mas a gente tem que levar em consideração, com certeza, o potencial. Mas o que a gente quer saber é o seguinte: nas prévias do PSDB, vai votar em quem? O primo dele, Eduardo Leite, que é Cavalcante. Então, tive nessa mesma reunião, eu estive com Eduardo Leite. Não dá para negar, o cara tem um amplo conhecimento, uma aceitação fortíssima. Não sei como vai ser para frente em relação à Dória, pelo tamanho do estado de São Paulo, né? É muito grande, inclusive é bem superior, só que ele vem fazendo campanha. Eu tive contato com a assessoria também de Dória, mas hoje, pelas
proposições, eu não posso negar que meu voto está contando com Eduardo Leite nas prévias. Ele Aê, hoje, vamos ganhar hoje ele está. A gente veio com um bom contato, com a assessoria dele, né? A assessoria dele coloca a gente num grupo e ele vem mandando as informações de cunho nacional. Então, eu não sei, eu sei que, vamos lá, com toda certeza, posso abrir para vocês que o voto de FHC vai pesar e muito. Então, ele mais ou menos provavelmente deve definir como é que vai ser. A própria Rania me colocou numa reunião e Jura Seressati, a presidente da Juventude PSDB Nacional, nos colocou numa reunião com o FHC e ele tem contato com os dois e vai pesar muito o voto dele. É verdade. Inclusive, ele já manifestou, inclusive, um posicionamento meio que... Bom, o PSDB são, obviamente, que dentro dos partidos, né, o Felipe está dentro de um, ele sabe como é que se trata disso, os partidos têm sua representatividade local e eles buscam se fortalecer também localmente, né? Já aconteceu, do PSDB, por exemplo, Minas Gerais agora está migrando, né, declarou apoio direto ao candidato Eduardo Leite, que é um grande governador também, né? É a quarta economia do país, e talvez, acredito que dentre os jovens governadores, ele é o mais jovem e o mais reformador deles, teve grande êxito em sua governabilidade para trazer reformas antipáticas no início, que é o ajuste das contas públicas, que a gente sabe que é necessário, para depois poder fazer investimentos. É assim que se faz, é assim o caminho que o Brasil talvez precise. Só uma observação, Matheus, já estás tocando nesse tema, gostaria de elevar o PSDB nesse aspecto, né, de fazer as prévias. Eu acredito que hoje no Brasil foi o único partido que se propôs a ter prévias para definir o seu candidato à presidência. Geralmente nos outros partidos, né, é mais um consenso ali, não tem o líder do partido escolhe e acabou. E respeitar, né, as prévias, a questão é essa, respeitar as prévias. Mas é histórico, né? O Partido da Social Democracia, nesse ponto, ele é vanguarda, tá? Ele teve prévias, o Serra acabou pela desistência no final, mas chegou a cogitar a disputa com o Aécio Neves lá em 14. Agora, nesse exato momento, o Leite está, acho que Reinaldo Azambuja lá também está. Enfim, são 4 candidatos, não me falha a memória, mas o Tássio, que acho que ele seja, bom, o Matheus falou... Ele é o senador, né? Isso, senador lá do Ceará. Lá no Ceará. Exato. Que é parente, eu não sei se ele é o pai, mas eu acredito, não lembro de cabeça, mas ele é parente da Júlia Maia Gereissati, que ele é a presidente da Juventude da Social Democracia, que o Matheus citou aqui, mas de fato a gente parabeniza, né, por trazer democracia para dentro dos partidos, né? É um ponto que a gente vê e tem que salientar de forma muito clara e objetiva. Eu gosto de enaltecer essa parte, sabe por quê? Porque o Brasil, dessa dimensão, eu tive contato com o governador que pode ser o futuro presidente da República. Eu estou falando de um vereador aqui da última cidade do Agreste, de Pernambuco, não é verdade? Uma cidade do Nordeste, uma cidade com hoje mais ou menos 72 mil habitantes. E um vereador de primeiro mandato vai ter um poder de voto, obviamente, dentre os parâmetros, no possível futuro presidenciável. É verdade. Possível futuro presidenciável. Isso aí é uma coisa que me deixou muito feliz, que foi, inclusive, um ponto basilar na minha escolha partidária. Porque ele nos dá alguma autonomia. Mostra que a própria Raquel Lira nos chamou para uma reunião, levou o seu candidato. Ela recebe todo mundo, mas declarou apoio a Eduardo Leite. Então, é isso que pesa muito, pesou muito para mim na escolha partidária. Tinha um partido que tinha força dentro da minha circunscrição municipal, que eu tinha condições de disputar eleições por ele, me foi posta e eu fico muito feliz pela escolha. Entendeu? Graças a Deus, eu tenho a gente pode ter essa autonomia. É verdade.
Olha, eu vou mandar um abraço aqui para a nossa audiência, está muito feliz de estar ouvindo essa entrevista. Eu agradeço já, Matheus, por ter achado esse espaço na sua agenda para poder estar aqui conosco hoje. Mandar um abraço pro meu amigo Júlio Vasconcelos, ele que é um grande consultor júnior lá do Recife, está nos ouvindo. Também mandar um abraço pro nosso amigo Tairone. Rapaz, se eu não mandasse esse abraço hoje para ele, ele ia ficar bravo, viu? É verdade. Um abraço aí para nosso amigo Tairone. Né? Depois eu vou passar lá para comprar outro óculos, que a qualidade lá é alto nível. Olha, eu pedi para o vereador ficar mais um pouquinho conosco, a gente vai rapidinho, só para o intervalo de 1 minutinho, e na volta a gente faz as perguntas finais e libera o vereador, que eu sei que ele tem uma agenda cheia. 12h45, voltamos em instantes. Quarto poder. 1 minutinho. Está no ar. Ouve, Marano, a superpotência de Pernambuco. O Quarto Poder está sempre com você. Acompanhe nossos programas e matérias em nosso canal no YouTube, Twitter, Face e Instagram. Sua empresa está precisando de capital de giro? Tem planos para investir em novo negócio ou ampliar suas operações? Não consegue financiamento junto aos bancos ou investidores? Conte com a Sedes Consultoria e Planejamento para solucionar os problemas de sua empresa. Afinal, são mais de 18 anos de experiência no mercado e mais de 500 projetos aprovados no Banco do Nordeste. Visite nosso site www.sedesconsultoria.com.br. Momento Cap. Advogado e advogada, cadastre-se no programa Anuidade Zero. Você pode aproveitar as ofertas dos nossos parceiros, acumular pontos que podem ser convertidos em descontos e até zerar o valor da sua anuidade na OAB Pernambuco no ano seguinte. Já são mais de 100 parceiros virtuais e presenciais em todo o Brasil. Restaurantes, lojas e serviços em educação, saúde e muitos outros. É fácil, rápido e seguro. Consulte o regulamento pelo site anuidadezero.oab.org.br. Quarto Poder. Quarto Poder. Matheus Fernandes. De volta, 12h47. Vamos chegando ao finalzinho da entrevista. Eu gostaria que o vereador Matheus Cavalcante Leite, lá de Pesqueira, hoje está nos concedendo uma entrevista aqui muito importante, falando para o Agreste. A gente está falando para mais de 42 municípios, tá? Cerca de 1,5 milhão de habitantes. Quando a gente aperta esse botãozinho do play aqui que fica no ar, a gente está com uma responsabilidade enorme de levar a informação com credibilidade, imparcialidade, observar os fatos e trazer sempre os técnicos e os políticos para falar do que pode melhorar a sua vida, de acordo com a atuação deles. O vereador Matheus tem buscado isso, tá? Eu confessei aqui que no off a gente estava tratando com ele na agenda e ele estava na Alep. Eu gostaria de saber um pouco, vereador, como é que tá essas viagens, como é que tá essas conduções, de tentar buscar trazer recursos, conversar com todo mundo, seja de situação ou oposição. O senhor já posicionou que é independente, né? Tem a independência para poder fazer as coisas da melhor maneira possível para o seu eleitorado e para o povo da sua cidade de maneira geral. Como é que tem sido isso? Como é que tem sido a receptividade? O senhor já falou agora, inclusive mandar um abraço aqui para a Lise Cordeiro e para a Michele Petri, elas que são assessoras do Eduardo, elas estão sempre ligadinhas conosco também. Que coisa boa. Então, todo mundo falou bem. E como é que tem sido, né? O senhor já apontou, apontou sendo um vereador de primeiro mandato, mas de fato muito engajado e buscado conversar a nível nacional e também a nível estadual. Vejo que o senhor de vez em quando está com os secretários, também já vi o senhor com o Heriberto, o presidente da Alep, tentando buscar e entender o cenário político pernambucano para melhorar a sua cidade. O que acontece, Matheus, é totalmente pertinente, porque hoje a gente vê os vereadores indo buscar, na verdade, hoje os deputados estão buscando apoios na cidade, né? Eles estão em campanha, inclusive. Eu tive reuniões lá na Alep, porque a gente vê que o próprio governo do estado está levando recursos para os municípios e eu sou uma ponte que transporta sonhos, sou uma ponte que transporta esperança. Eu tenho como dever primordial levar as demandas da minha cidade, do meu povo. Eu fiz questão de dizer que era dos meus sonhos sentar, ter meu gabinete, ter o poder da minha caneta na Câmara de Vereadores, porque uma coisa que eu venho cumprindo é de desde o dia 1 de janeiro
Todos os dias o meu gabinete está aberto. Todos os dias pela manhã. E eu quero captar todas as necessidades da nossa cidade para a gente correr atrás de recursos para solucionar. Hoje, minhas caminhadas, inclusive na LEP, é justamente por isso. Para a gente correr atrás de recursos, se a gente conseguir emendas partidárias, seja vindo diretamente para a prefeitura, como via direta, apesar de oposição, eu não sou opositor. Sendo para o bem do município, eu vou trazer, sim, tanto para as associações. Recentemente, tivemos algumas pautas com o atual governo interino municipal, pela necessidade de poder de transformação que a política tem. A gente precisa expor as necessidades, é isso que eu faço toda semana na Câmara, de levar os meus requerimentos direto à pessoa, dizer o porquê da necessidade, porque eu estou precisando de médico, agente de saúde naquela determinada comunidade. Eu quero levar e dizer que lá, numa comunidade em especial, que eu mexo muito, a de Papagaio e Salomão, por exemplo, a gente mexe com mais de 100 famílias, a gente precisa desse resguardo. E esse é o nosso objetivo como mandato. Nosso objetivo mandatário é literalmente esse, ter essa autonomia de poder trabalhar para ir em prol e para o povo pesqueirense, meu amigo. Importante. Inclusive, vi que o senhor estava na zona rural ontem acho que ontem, né? Isso, até tarde. Até tarde, buscando e ouvindo, né? Olha, um dos papéis mais importantes que o vereador tem, e dos políticos, eu sou muito municipalista, tá? Inclusive, a gente deixa isso bem claro, porque as pessoas não moram no Brasil, na federação, elas moram no município. Ela mora em Pesqueira, ela mora em Garanhuns, ela mora em Sanharol, ela mora em Recife, ela mora em alguma cidade. E quem fica mais perto dela, depois do prefeito, aliás, mais do que o prefeito, é o vereador. É o vereador. Porque o vereador, você encontra ele vai ouvir, você votou nele, é muito mais próximo das pessoas, né? Ele teve ali encaminhado, em campanha, e ele está ali vivenciando o dia a dia, porque quando o vereador propõe algo, seja de situação ou oposição, ele está buscando um projeto que de alguma forma representa uma parcela da sociedade da qual o elegeu ali naquele momento, né? A gente fica muito feliz, vereador. Gostaria que você se encaminhasse para as suas palavras finais. Felipe, tem mais alguma pergunta? Não, só gostaria de agradecer a presença do vereador, né? Eu fiz aquela pergunta, ficou sem resposta, né? Das principais dificuldades, se puder rapidamente, né, passar sobre isso, agradeceria muito. Antes das palavras finais, respondendo um pouco sobre as principais dificuldades, os desafios do mandato, Felipe, a gente trazer, engajar, principalmente o vereador de primeiro mandato, as nossas propostas de leis, nossas PLs, e muitas vezes a gente, por minoria na Câmara, os projetos ficarem nas comissões e não chegar nem à votação. Esse é um dos principais desafios e dificuldades para o vereador e, em especial, o vereador de primeiro mandato. É verdade. A gente observa bastante, né, que assim, é uma das coisas que mais pesa, né, para todos os vereadores, como ele já apontou, de primeiro mandato, e por vezes, até por ser mais jovem, às vezes a Casa Legislativa também não é tão boazinha, né, nas questões tratativas. Exatamente. Você tem que conquistar seu espaço, meio que, às vezes, meio entre aspas, né, na boa marra, né, na força, né, na força política, né, na força do direito resguardado a cada vereador ali. Como o vereador já apontou, a caneta não é diferente, tá? A caneta ali de todo mundo é igual, e o prefeito tem as suas responsabilidades, assim como o vereador tem suas responsabilidades, cada um tem que buscar entender o espaço um do outro, mas de fato, às vezes, se você não tiver segurança do que está fazendo, né, o conhecimento do que está fazendo, por vezes pode ser obstruído, né? Vereador, um prazer enorme, tá? A gente já reforça o convite para outra oportunidade, tá aqui conosco também, tomando um cafezinho, quando acabou as prévias, vim aqui pro churrasco do bolão. Quero ser convidado para o churrasco, meu amigo. Com certeza. E gostaria que o senhor se encaminhasse para o seu recado final, para o pessoal de Pesqueira, para o pessoal do Agreste de maneira geral, que pode contar com o vereador Matheus de maneira geral, para que, de fato, ele já falou que o gabinete dele está sempre aberto,
Deixe seu recado e a gente sempre pede, se possível, uma dica de livro e de filme que talvez o senhor queira compartilhar com nossos ouvintes. Certo. Bom, eu gostaria de começar, Matheus e Felipe, agradecendo de coração pelo convite, pelo olhar no nosso mandato. A gente agradecer, inclusive, o espaço pela alta audiência do programa Quarto Poder. E a gente sabe que são 42 municípios que estão agora nos escutando, a gente faz chamada, eu recebi, inclusive, mensagens dizendo que estavam nos acompanhando, fico muito feliz. Gostaria de expressar o meu apreço por vocês, gostaria de mandar um abraço fraterno para um vereador, amigo meu aí de Garanhuns, o Matheus Martins, que também vem fazendo um trabalho legal, um trabalho bonito. Gostaria de, antes de mais nada, mandar um recado final para todo mundo que está nos escutando, em especial aquele vereador de primeiro mandato, aquele jovem parlamentar, que saiba o seu lugar na Câmara, saiba o seu peso, mantenha sempre o respeito entre os pares, que assim você vai alcançar o seu devido respeito na sua localidade, na sua cidade. Gostaria de abrir aspas para o espaço na Câmara de Vereadores, que o vereador ele não tem férias. A gente entra em um teórico recesso, assim que é diplomado, só que ele não tem férias. O vereador, em período de recesso, ele tem que sair da sua circunscrição e ir atrás de recursos para a sua cidade. Naquele período de junho, onde a gente não tem as sessões ordinárias, é o momento certo de você estar na LEP, de você estar nas secretarias de governo e pedir recursos, trazer melhorias, explanar as suas dificuldades. Isso aí é um ponto que eu deixo também para aqueles vereadores, em especial os vereadores de primeiro mandato. Gostaria de deixar meu fraterno abraço para vocês e explanar uma dica de filme hoje, colocar O Discurso do Rei. O Discurso do Rei é uma história de um suposto promitente de trono lá na Inglaterra, que é no período da Segunda Guerra Mundial, onde era um futuro rei que ia lidar com a adversidade da vida, porque naquela época ele escrevia com a mão esquerda e ele sofria de gagueira. A gente sabe que o próprio político tem que estar sempre em contato com o público, e ele, por sofrer de gagueira, ele tinha essa dificuldade, essa adversidade, mas ainda assim ele chegou lá, lutou contra essa adversidade, deu um discurso forte no momento que a Inglaterra declarou guerra à Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou trazendo esse filme? Porque no momento que hoje, como vereador Matheus Leite, lutou partidariamente contra, ou disputou, não contra, mas disputou com 3 ex-vereadores, 3 e 2 deles mandatários. Isso a gente provou que a gente tem sim força, que a gente tem sim essa condição de chegar lá. A gente luta contra as adversidades da vida e chega no nosso objetivo. Esse é o meu discurso e eu renovo meus votos de mais sincero afeto. Gostaria de receber, Matheus, o convite mais vezes e principalmente também para o churrasco, quando a gente tiver pós-prévias partidárias. Tá ok, meu amigo? Tá mais do que convidado, meu amigo. Para nós é um prazer, de fato, Matheus, receber você aqui. A gente já conhecia o seu mandato, já observava seu mandato, já tinha falado com o Rani a respeito, falei com o Alan Bruno, lá de Palmeirina, ele que desenrolou o contato também. Eu falei com o Rani e falei com o Alan, os dois me mandaram mais ou menos na mesma hora. De fato, vocês têm feito um trabalho diferente em Pernambuco, tá? Eu parabenizo vocês da Frente Homem Parlamentar
por tudo que vocês têm lutado, demonstrado, buscado, incentivado. É disso que a política precisa, tá? Independente de partido, de lado, de oposição, situação. O brasileiro, eu faço das palavras o que o ex-presidente Michel Temer falou nessa última semana em entrevista a Gabriel Prioli, disse: o brasileiro não quer saber de posição ideológica, ele quer resultado. E o resultado é o que, de fato, faz a mudança na vida das pessoas. São 12h59, a gente agradece muito. Tivemos hoje com o vereador Matheus Cavalcante Leite, lá de Pesqueira, ele que é vereador do primeiro mandato, tem feito um excelente mandato, foi escolhido como vereador do ano lá na cidade dele. Parabéns, a gente fica muito feliz e fazemos um convite para uma nova oportunidade, obviamente. 13h, Felipe, agradeço também pela participação, tá, meu amigo? Obrigado aos dois Matheus, nosso convidado, e a você, Matheus, também pelo programa de hoje, e obrigado também aos ouvintes, né, que ficaram conosco até esse momento. Então, um abraço, um bom fim de semana a todos e até segunda-feira. Até segunda-feira, meus amigos, se assim o bom Deus permitir. Daqui a pouquinho no YouTube, tá? Eu vou deixar disponível também no Spotify, nas plataformas de podcast, a entrevista de hoje. Não percam. Você ouviu Quarto Poder, seu programa jornalístico com credibilidade e imparcialidade. Em São Bento do Una, todo mundo ouve. Marano, a superpotência de Pernambuco. Farmácia Permanente, cuidando de você.